Shabbat Shalom. Olá, pessoal. Mais uma vez, a gente tem que começar essa nossa conversa falando assim, Shabbat Shalom. Muita paz no coração de todos nós, da tua família. Muito obrigado pela tua audiência. Hoje nós estamos aqui com a Adriana Lanhado de Alencar para comentar um pouco mais sobre essa maravilha que é essa Paraxá, na verdade, uma composição de duas paraxás. Shabbat Shalom, Adriana. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, YouTube espectador. Obrigada aí pela tua audiência. E a gente agradece mais uma vez essa oportunidade de poder dividir com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu da Paraxá e do que a gente continua aprendendo sobre o Eterno. Obrigada aí pela tua audiência. É isso, a gente divide e você multiplica, né? Tá certo? Então, o pessoal que assiste vai multiplicar, vai passar para familiares, vai passar para amigos, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão fantástica, que ela precisa ser comunicada, compartilhada com todo mundo. Essa paraxá, como eu falei, é uma paraxá dupla, é a Hareimot e a Kedoshim, que é após a morte e santos, são duas paraxás importantes e que estão muito interrelacionadas, essas duas. E a Torá, que nós vamos ver, vai criar Levítico 16:1 até 20:27, Ezequiel, na Haftará, Ezequiel 22:1 a 19 e 20, do 2 ao 20. Na Brit Hadashah, Hebreus 9:11 a 28 e Mateus 5:43 a 48, e dos Terrilim, Salmos 26 e 15. Tem muito material, tem muita coisa maravilhosa que Deus conta para a gente aqui. E vamos começar falando da Vaikra 16, do Levítico 16, porque ele tem uma coisa muito importante ali. Ele primeiro diz assim, no versículo 2: o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Uau! Deus deu todo o mapa da mina, Deus deu todo o mapa de como deveria ser o templo, que ele deveria ter dois compartimentos, um que ele chama de o santo e o outro o santo dos santos. E ele diz assim: não vai toda hora lá no santo dos santos, porque você pode morrer. Não faz isso, tá, Arão? Tá, Arão, não faça isso. E essa é a observação. E uma coisa muito interessante é que o Arão, como sacerdote, ele era intercessor pelas pessoas, por todo o povo, né? Então, ele tinha que se purificar para pedir perdão pelos pecados e tinha que fazendo sacrifício e tinha que fazer o sacrifício por todo o povo. Então, era isso que ele precisava fazer. Ah, e tinha uma figura muito interessante aqui, que eu vou ler para vocês no versículo 20. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Deus mandou separar dois bodes, um que seria sacrificado e um que ficaria vivo. E aí, esse que ficaria vivo, então, colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades, não é parte, não é 90%, não é 30%, não é 99%, é todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. No versículo 29, ele diz assim: esse é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porque nesse dia se fará
propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Propiciação significa algo próprio, algo apropriado para fazer essa purificação, esse perdão pelos pecados. Adriana, olha que coisa impressionante. Esse é o Yom Kippur, né? É o Yom Kippur, é O verdade. que você gostaria de comentar aí? Porque realmente é fantástico. Sim, nossa, quanta coisa, né, nessa paraxá. Eu achei muito interessante um paralelo que eu fiz, é que Arão, ele fazia essa propiciação pelos pecados dele, da família dele, do povo. Por quê? Porque ele era humano, ele pecava também. Então, só que o Yeshua, ele fez essa propiciação por nós, né? E ele não teve pecado. Então, assim, ele só fez o sacrifício, mas não pelos pecados dele, porque ele não tinha. Então, ele não tinha defeito nenhum, não pecou, e fez isso por você que nos assiste, que aceita o sacrifício dele, que aceita ele como seu Mashiach. Você tem o perdão dos seus pecados. E olha só como ele deve ter carregado uma culpa, uma carga muito grande quando ele fez esse sacrifício, porque ele carregou os pecados do mundo inteiro, né? Os pecados que a gente já tinha cometido, já tinham sido feitos, e os pecados que ainda estão por vir, né? O sacrifício dele engloba tudo isso, né? Que coisa linda, é uma coisa atemporal, é uma coisa perpétua, né? Que se estende aí pelos tempos aí que ainda virão, né? Que coisa maravilhosa isso, né? E quando ele compara também que o animal tinha que ir fora do arraial, fora da cidade, e Yeshua também depois ele saiu para fora, né? Então, assim, ele cumpriu, né, todos os requisitos que o animal que sofria ali para pagar os pecados fazia, e Yeshua também. Por exemplo, nenhum osso de Yeshua foi quebrado, né? E nenhum o animal também que passasse por isso também não tinha nenhum osso quebrado, não podia ter defeito. Então Deus teve esse cuidado com cada detalhe, né? E assim, essa paraxá, ela fala muito de santidade, né? E sede santos, porque eu sou santo, Deus fala, porque é através da palavra dele que ele nos santifica, de guardar os mandamentos dele, né, Alex? É verdade. E isso me lembra, na verdade, essa passagem de Hebreus 9, logo no versículo 11 e 12, né? Ele fala assim: quando Mashiach, quando o Messias veio como sumo sacerdote dos benefícios, ele veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, que é aquele templo que Moisés viu no monte, aquele templo que não foi feito por mãos humanas. Não, ele diz aqui, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Uau! Ele fez de uma vez por todas. O sacerdote tinha que repetir diariamente sacrifícios, e uma vez por ano fazer esse sacrifício expiatório no Yom Kippur, né? Ele tinha que fazer isso, todo ano fazer isso. Ou seja, era algo temporário, era algo que tinha que ser renovado, mas o sacrifício que Yeshua fez, esse é o sacrifício definitivo. A gente só tem que, na verdade, entender isso e acreditar nisso, porque se não acreditar, temos o mesmo problema que o povo de Israel tinha lá no deserto, que não fazia nada direito. Esse que era o nosso problema. Aí em Vaikra 17, Adriana, ele fala assim: os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão
como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Deus gosta de decretos perpétuos, né? Tipo assim, ó, eu estou te falando agora, mas é para você fazer isso sempre. Toda vez você faça isso. Mas esse toda vez faça isso, porque naquela época, o que acontecia? Os sacrifícios precisavam ser feitos constantemente, porque a gente pisa na bola constantemente e precisa pedir perdão constantemente. O problema é que o povo tinha um vício de fazer isso a qualquer coisa, a Deus qualquer, né? Teve até a história do bezerro de ouro que foi feito, tinha os deuses, entre aspas, locais das terras pelas quais eles passavam. Então Deus falou assim: olha, nada mais de fazer sacrifício em campo aberto. Você traz a tua oferta para o templo e é o sacerdote que vai fazer essa oferta, é ele que vai fazer essa oferenda. Não quer dizer que você não podia matar um cordeiro e comer, mas não como sacrifício, como um alimento, mas não como sacrifício, né? E ele também fala uma outra coisa, né? Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Yeshua deu o sangue. E Yeshua falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso. Quando perguntado, ele falou. E ele deu o sangue para dar a vida para a gente. É algo assim impressionante o que Yeshua fez. E a gente tem que ter clara noção disso, clara percepção disso. Em Vaikra 18, ele fala sobre relações sexuais ilícitas. O pessoal fazia relação sexual toda hora, com qualquer um que aparecesse. E isso era um problema. E aí Deus falou assim: olha, o negócio é o seguinte, cara, dentro da tua casa, não, né? Não faça isso com parente seu, com filha, com filho, com tio, tia. Não faça, porque isso está errado. Isso por quê? Porque o pessoal fazia isso. Ah, meu Deus, e fazia isso e também fazia uma série de outras coisas. Tanto que em Vaikra 19, Deus lembra: olha, não faça isso, não faça aquilo, não guarde ódio contra o seu irmão, não procure vingança. É, são todas essas instruções que Deus dava. Adriana, você acha que o pessoal precisava de instrução naquela época e hoje não precisa mais? Boa pergunta, excelente pergunta. A gente precisa de instrução sempre, né, Alex? Tanto é que eu acho que na Bíblia, Deus faz uma série de repetições, né? A gente vê Números, daí Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio vai repetindo tudo aquilo que ele já falou antes, né? Ou seja, lembrar a gente de guardar os mandamentos do Senhor, né? E interessante que Yeshua, em Mateus 5, que é uma das porções dessa paraxá, Kedoshim, que é a última que a gente está falando, ele fala dos principais mandamentos. Os dois principais é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, e que a gente não tem que amar só quem é bonzinho com a gente, né? A gente tem que amar aquele que nos persegue, orar por aqueles que nos ofendem. É difícil isso, né? Mas como que a gente consegue isso? Através do próprio Deus agindo na gente, né? Através de Yeshua nos transformando sempre pela palavra dele, pelo amor dele, e isso a gente vai conseguindo através da própria palavra de Deus. Não é mesmo, Alex?
Você viu que eu fiz isso aqui? Porque a vontade que a gente tem é de torcer o pescoço de um Com monte de gente. Torcer certeza, o pescoço é algo soft, né? Tá né? certo? A gente quer fazer algo mais hard, mas Deus fala assim: olha, tem amor no coração pelas pessoas, né? Não quer dizer que você tenha que conviver com as pessoas que te ofenderam, mas você tem que orar por elas, né? Essa é a maneira de se expressar o amor. Ora para que Deus faça uma transformação no coração delas, como Ele está fazendo uma transformação no seu coração, como Ele já fez no coração de tanta gente. Eu acho que essa é a nossa oração. E eu acho que também em Vaikra 20, ele está exatamente na parte do Kedoshim, né? Que diz assim: sejam santos. Consagrem, no versículo 7 diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos, que Yeshua falou que eram dois principais, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E pratiquem-nos. Obedecer significava praticar. E aí ele complementa ali dizendo assim: eu sou o Senhor que os santifica. Daí sai aquele nome de Deus, Yahvé Em Kadesh, o Adonai Em Kadesh, que é exatamente o Deus que santifica. É algo extraordinário. Quer dizer, a santificação, claro que ela não acontece de uma vez por todas, ela é um processo, a gente vai melhorando, às vezes a gente desliza, escorrega, piora de novo, mas vai melhorando, sabe que tem que melhorar, sabe que tem que mudar isso, sabe que tem que mudar aquilo, descobre que sozinho você não consegue fazer nada disso, que você, na verdade, tem que pedir: Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser mais parecido com o que o Senhor quer que eu seja. Eu acho isso fantástico, e ele diz assim: vocês, no versículo 26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. E quer saber mais? Aquele em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 6, ele, ele fala assim, ele começa um pouco antes, dizendo assim: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles, ao povo de Israel que estava no Egito, escravo, que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. Israel, a mais linda de todas as terras. Deus havia procurado uma terra que seria a terra ideal para esse povo dele, um povo que ele separou, um povo que ele escolheu, o povo de Israel, aqueles que têm ou que deveriam ter o coração voltado a Deus. Ele procurou, é um pai procurando algo de bom para o filho. Você consegue imaginar isso? Consegue fazer essa analogia? Isso, para mim, bate tremendamente. Você quer fazer algum comentário complementar aí, Adriana? Eu só queria finalizar sobre isso, sobre Deus ser esse Deus amoroso que cuida da gente em cada detalhe. E ele também bate muito na tecla da gente não ter idolatria, né? Ter outros deuses, cartomantes, necromantes, essas coisas, ele proíbe restritamente, irrestritamente. E ele fala muito de buscar os mandamentos dele, de colocá-lo em primeiro lugar, né. Então, assim, na nossa vida, a idolatria, às vezes, não é só um outro Deus, mas, às vezes, colocar coisas na frente de Deus, né. Então a gente tem que buscar que Deus seja a primeira coisa na nossa vida, o mais importante. Eu acho que eu É finalizo verdade, é o o meu número um. comentário com isso. Ele tem que ser o número um, né. É verdade. Daí Que depois vem a nossa família, depois vem o resto. é, é verdade. Eu estou lá no fim da lista, né?
também, eu tenho que ficar mais para trás, é um exercício, né? Ai, tá Não tem bom. que ser o Mas primeiro. olha, o que eu acho que é a grande coisa aqui é que a gente não consegue isso sozinho, a gente Uhum. consegue isso pedindo para Deus. E lá no Salmo 15, o rei Davi, aquele que tinha um coração voltado para Deus, ele dizia assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, quem por si só poderia fazer isso? Não Sim. tem ninguém que por si só poderia fazer isso. E aí no Salmo 26 ele fala assim: olha só, essa é uma oração que eu acho que a gente tem que fazer todo dia. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente, o meu coração, porque a tua benignidade, a tua bondade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. E ele vai assim, ou seja, eu preciso da ajuda de Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte também. Eu não posso me misturar com bandidagem, com coisas terrenas, terríveis, com vícios. Não posso fazer isso. Eu tenho que ter o meu coração voltado para Deus, como Davi tinha, como cada um de nós que realmente entendeu quem é o nosso Elohim, quem é o nosso eterno Deus, quem é Yeshua HaMashiach. Quem entendeu tudo isso precisa fazer, precisa da ajuda dele, mas precisa ter a atitude dele. Eu queria lembrar a todos que a gente tem um e-mail que você pode fazer perguntas privativas, chama-se israelnocaminho@gmail.com, ou no próprio YouTube você pode colocar o seu comentário, mas se quiser um comentário mais privativo, pode fazer isso. Eu quero desejar a todos um Shabat cheio de Shalom, cheio da paz maravilhosa que só o nosso eterno Deus pode dar. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.